Bom, voltando aqui a essa excelente entrevista aqui com o Jairo Ribeiro, que é designer de ambiente e parceiro da Prime ABC, e seu parceiro, você que está adquirindo imóvel conosco, né? Com certeza você tem aqui na pessoa do Jairo, além do seu futuro amigo, com certeza, a pessoa que vai orientá-lo de como você deve planejar o seu imóvel, né? Os interiores do seu imóvel, para a melhor convivência sua, da sua família, dentro do espaço que você acabou de adquirir. E Jair, atualmente existe uma tendência no mundo de uma respeitabilidade maior quanto à questão ecológica. Tá? E claro que as indústrias de imóveis, de eletrodomésticos, tudo, hoje já trabalham com esse conceito de que você deve mostrar ao comprador que você tem essa preocupação ecológica, tá? Porque o comprador hoje, tá? O consumidor hoje, tem essa perspectiva de que tudo aquilo que é ecologicamente correto, ele vai estar contribuindo para a conservação do meio ambiente, do planeta e tudo mais. A decoração de interiores também se enquadra nessa situação, também se encaixa. Como é que um designer de ambientes vê essa questão? O designer, ele respeita muito isso, né? A questão da sustentabilidade. Tudo assim, procurando usar materiais ecologicamente corretos, né? Eu vou citar como exemplo os móveis. Hoje, os móveis, na maioria dos casos, eles são confeccionados em MDF. Por quê? Por causa justamente dessa questão de sustentabilidade. Entendeu? Para que se respeite isso. Os móveis hoje não são talvez como antigamente, né? Que não tinha esse conceito. O MDF já chegou para isso, porque o MDF é feito com madeira de reflorestamento, né? E isso faz com que, quando se usa o MDF, se respeite isso. Aí podemos contribuir com o planeta usando dessa maneira, no caso, fazendo os móveis na sua confecção. E na verdade, né, Jairo, não é só os móveis também, né? Por exemplo, um vaso de planta, como escolher aquela planta, por exemplo, né? Aquela planta é adequada, o apartamento é bom de sol, uma planta que exige bastante luminosidade, né? Ou vice-versa, porque design de ambientes não é só móveis, é tudo que tem, desde do copo que você vai beber água até a roupa de cama. É mais ou menos isso? Isso. Por exemplo, tecido. Existem muitos tecidos que são feitos com materiais reciclados, né? Então, é lógico que para nós podermos especificar qual é esse tecido, existem os catálogos que dá para se ter uma ideia de como que poderíamos estar usando isso, mais tecidos, mais o que? Estofados, enfim, existe muita coisa, no caso até revestimentos ISO, né? Que são usados com materiais ecologicamente corretos. Então, quer dizer, tudo isso existe um estudo e nós temos como apresentar esses materiais para o cliente, para que ele também venha a entrar nesse conceito de ser ecologicamente correto. Jair, quando você entrega um projeto ao cliente, além da parte de design, você coloca também os valores de cada objeto que está ali. Por exemplo, você fez uma pesquisa de mercado, né? Com valores, aonde adquirir determinado tipo de produto e tal. Quer dizer, na verdade, acredito eu que essa seja a grande economia do cliente, porque em vez de ele ficar batendo perna por aí procurando, você já dá para ele já tudo mastigadinho, aonde encontrar, qual é o valor. É assim que funciona, assim, essa parte? Sim, na verdade eu trabalho muito com a vontade do cliente. Então, temos
assim, várias maneiras de trabalhar, basicamente duas. A primeira é essa que você disse. Nós damos todas as condições para o cliente, ele não tem nenhum trabalho, até mesmo de procurar. Eu tenho todos os fornecedores de todas as etapas da obra aqui no nosso escritório. Então, se a pessoa não tiver tempo, nós temos. Agora, ela pode falar assim, eu só quero um projeto. Então, nesse caso, ela tem o projeto na mão, ela pode correr atrás também. Entendeu? Sim. Então, a vantagem disso qual é? Ela tem uma única ideia para poder fazer vários orçamentos. Por exemplo, quando ela vai em uma loja de imóveis, mais uma vez falando sobre imóveis, o que acontece? Você entra em uma loja, eles apresentam uma ideia. Muito bem, aí se faz um orçamento. Aí você vai em outra loja, apresenta uma outra ideia diferente. Se apresenta outro orçamento. Agora, se formos comparar um orçamento com outro, seria injusto fazer isso, porque cada projeto é um projeto, é diferente um do outro. Porque é muito difícil ou impossível um projetista que não se conhece, um com o outro, de lojas diferentes, fazer o mesmo projeto. Isso não existe. Então seria injusto fazer esse tipo de comparação. Agora, quando o cliente ele já tem um projeto em mãos, ele pode fazer vários orçamentos com aquele único projeto, aí ele vai ter uma ideia real de quanto que vai ficar os móveis na casa dele. Isso falando de móveis. Mas se a pessoa quiser fazer tudo aqui, nós temos todos os fornecedores. Olha que você veja que muito bem colocado essa ideia, né? É isso mesmo que acontece. Você vai numa loja de móveis, você faz um orçamento, ele vai fazer um projeto com aqueles móveis que ele tem lá em estoque. Né? Na outra loja a mesma coisa. Tá? E você levando um projeto único, isso não acontece, eles vão ter que confeccionar um móvel especialmente para você, e aí sim você vai poder comparar os valores e prazos de entrega e tudo mais nas várias lojas. Muito importante essa colocação. Jair, voltando àquela situação das tendências, que eu acho que é bem interessante, tá? A gente falar em termos de tendências de decoração de interiores, é como se a gente estivesse falando em tendências da moda, de vestuário e tal. Existem estações, né? Aquela situação toda que a gente conhece. Se é que se pode fazer uma correlação entre uma coisa e outra, que eu não sei, como eu já disse, eu sou leigo, quem está assistindo também é leigo, né? Mas é bem por aí mesmo, vai mudando sempre, como se fossem estações, inverno, verão, essas coisas assim. Sim, elas mudam muito também. É lógico que a gente vai fazer de tal forma que respeita as tendências, mas que fique na moda aí por um bom tempo. Né? Eles procuram usar materiais mais neutros. Né? No caso, existe um termo que se usa muito nesse caso, fazer uma decoração mais clean, mais limpa, minimalista, sem muita coisa, porque isso faz com que se dure mais aquela ambientação, entendeu? Porque a pessoa não enjoa tanto de como está decorado. Então isso é muito importante quando nós oferecemos um projeto assim, dentro dessas características aí que você mencionou. E é lógico, tudo incorporando aí o gosto do cliente, mas tendo um equilíbrio, não empetecando muito o ambiente, não enchendo muito de informações, porque isso vai fazer com que a pessoa queira mudar o quanto antes. Ela vai voar, não, isso eu já me cansei dessa decoração, dessa ambientação. Aí vai fazer com que se mude. Mas a gente procura sempre harmonizar todas essas questões aí para poder aí ter uma durabilidade maior. Quer dizer que quanto mais enxuto o ambiente, melhor a convivência da pessoa com aquele ambiente que ela vai cotidianamente estar ali, né, presente. O Jair, acho que é uma pergunta bastante interessante. A tecnologia está aí, né? Então a gente tem visto a cada dia mais se inventarem coisas para o lar, né?
hoje já se tem aí comando de voz, não, tem um número de inovações tecnológicas hoje, e como é que é? Deve ser difícil você acompanhar não só o que está vindo de novo, porque todo dia vem uma coisa nova, mas e é custoso colocar todas essas tendências tecnológicas em uma casa, né? Muito custoso. E a pessoa ela vai ter que trabalhar bem assim, a questão financeira dela. Porque o que se imaginar hoje existe para colocar dentro de uma casa. Isso falando em termos de tecnologia. Né? Na verdade isso se chama automação. Né? Essa tecnologia que é inserida dentro do imóvel, dentro da casa, é o que nós chamamos de automação. Ela abrange tudo na casa, desde a cortina até o home theater, entendeu? Uhum. Então a pessoa ela pode estar implementando, por exemplo, um sistema de segurança em conexão com o celular dela, por exemplo. Até na limpeza ela pode estar colocando a tecnologia. Existem sistemas de exaustão que são colocados no rodapé da casa, onde ele suga a sujeira e leva para uma central que é colocada na casa. Então, quer dizer, existe tudo. É só a pessoa ter condições para isso. E que não é barato essas questões aí tecnológicas, né? Bom, Jair, vamos dar uma pausa, né? Um minutinho para os nossos comerciais e eu volto já com mais dessa entrevista sensacional com o Jair Ribeiro.